Atos capítulo de número 2, versículo 41 ao 47. Atos 2, 41 ao 47. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Obrigado, Senhor, por essa noite, pelo tempo que passamos adorando ao Senhor. Obrigado pela sua bondade que tem nos seguido durante todos esses dias, durante toda a nossa vida. Pedimos a Ti nessa noite que a pessoa do Teu Espírito guie a nossa comunhão. Fale ao nosso coração, tire as distrações, o cansaço. Pedimos a Ti, ó Espírito Santo, ilumina, Senhor, o nosso coração para entendermos a Tua palavra. Fala mais conosco aquilo que o Seu coração tem para nós. É o que pedimos em nome de Jesus. De manhã, o irmão Marlon fez um passeio com a gente, né, pelo propósito da igreja desde toda a eternidade. Então, quando a gente olha para a igreja, desse ângulo, né, o ângulo da eternidade, o nosso coração fica meio que apreensivo, né? Nossa, quanta coisa bela, né? Desde que Deus escolhe, Deus conhece, Deus predestina, e no tempo Deus chama um povo para Ele. E tamanha é a riqueza dos detalhes que Marlon mostrou para a gente através desse plano que ele chamou de propósito eterno, de tudo aquilo que Deus, dentro da sua própria mente, pensou para esse povo. É chocante, irmão, porque não poderia ser uma coisa humana. O homem não poderia criar uma igreja, planejar a igreja, tentar definir a igreja, mostrar o que a igreja tem que ser, o que a igreja não tem que ser. Então isso vem da mente de um arquiteto celestial, espiritual, que tem todas as coisas debaixo do seu plano soberano. De fato, é para a gente nos curvar diante do Senhor em humilhação e declarar como cantamos: Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és bom. E é tão bom. E Ele é bom mesmo. 1 Pedro 2,2, Pedro diz: Provai e vede que o Senhor é o quê? O Senhor é bom. Ele é bom no seu propósito de ter um povo, escolher o povo, chamar o povo. E no tempo ele cria, dentro desse propósito, que ele tem um único filho. Olha que lindo, irmão. Só que Deus não queria ficar nesse filho único. João 3,16, que diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o propósito de Deus é que, através do Filho único, que é enviado para morrer na cruz em nosso lugar e ressuscitasse ao terceiro dia, para que ele se tornasse o primogênito entre muitos irmãos. A palavra grega para primogênito é tagmate. Significa aquele que é o primeiro da fila. Ele é aquele que, nessa ordem, Deus o colocou como nosso representante, como nosso cabeça. E agora, a partir do Filho de Deus, Deus Pai agora tem muitos filhos no único Filho. Amém, irmãos? Agora todos nós estamos incluídos em Jesus. Em Jesus, Deus tem
aquilo que a teologia chama de filiação. Todos nós estamos no Filho. Por isso que nós estamos seguros. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ninguém pode nos tirar de Jesus. Por isso Marlon maravilhosamente usou Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito e da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Então não há nada, nem a morte, Romanos 11, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que retiro maravilhoso, irmãos. Ver a igreja a partir da eternidade. Mas a pergunta é, o que eu faço com essa igreja? Que está no coração de Deus. Agora, onde eu encontro essa igreja que é eterna, que é escolhida, que é redimida, que é predestinada, que é reconciliada, que agora somos parte desse corpo que está espalhado em toda a terra? Onde eu encontro essa igreja? Alguém poderia me dar o endereço desse lugar para me congregar? Teria o endereço? Então, hoje nós vamos ver aonde essa igreja está. No tempo, essa igreja é chamada de igreja visível. Existe a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante é essa igreja que nós nos reunimos em São Gonçalo, em Itaboraí, em Maricá, em Angra dos Reis, em Miguel Pereira. Aonde houver crentes que Deus conheceu na eternidade, predestinou antes da fundação do mundo, os fez filhos de Deus, Deus agora vai colocá-los dentro da igreja que milita. O que é a igreja militante? É a igreja que reúne para estudar a Bíblia. Ela se reúne. Pode ser um grupo de 2 ou 3, como Jesus falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. Então, a igreja, ela é um organismo vivo, organizado, que nesse tempo ela é visível e seus vizinhos podem encontrá-la na sua casa ou num local maior de reuniões. Irmãos, quão preciosa é a igreja. Então essa era a dúvida do homem chamado Teófilo. Quem era Teófilo? Teófilo era esse que percebeu a partir do derramamento do Espírito Santo que Deus agora tem um propósito estabelecido na terra que Deus chamou de igreja. E ele viu o Espírito ser derramado, viu as pessoas sendo batizadas no dia de Pentecostes. Havia pessoas de toda parte do mundo, medos, persas, judeus, cretenses, da Galácia, da Mesopotâmia, do Egito. Tinha gente de toda a terra e ele entendeu que precisava compreender o que aconteceu. E Lucas, que era um dos discípulos de Jesus, que depois virou apóstolo enviado na comissão do Senhor, ele perguntou: Lucas, você poderia me explicar o que acontece depois que Jesus morre, é sepultado, ressuscita, ascende aos céus, derrama o Espírito Santo, depois que ele gera a igreja, o que acontece? E Lucas escreveu: excelentíssimo Teófilo, você precisa entender o que eu vou falar para você. E ele começa a descrever a história da igreja no tempo. Marlon mostrou a igreja fora do tempo. Teófilo, através do escrito de Lucas, que escreveu tanto o Evangelho de São Lucas, quanto o livro de Atos dos Apóstolos, é uma instrução para Teófilo, que no grego significa aquele que ama a Deus. Você ama a Deus? Ama a Deus? Se nós amamos o Senhor, todos nós somos Teófilos que precisamos de uma resposta. E qual é a pergunta de Teófilo? A grande pergunta eu quero entender aí, brilhantemente, irmãos.
Lucas começa escrevendo, falando que a igreja, na eternidade, ela vai entrar no tempo. Ela tem que nascer por meio da obra do Espírito Santo, porque ninguém poderia criar aquele organismo vivo. Ninguém poderia inicialmente organizá-la, defini-la, estruturá-la. Ninguém poderia fazer aquilo. Então, energicamente, Atos capítulo 2, versículo 33, versículo 38 e versículo 41, o médico Lucas diz a Teófilo: Teófilo, essa igreja surge porque Deus exaltou o seu filho quando ele subiu aos céus e ele recebe do Pai a promessa do Espírito Santo, e é por isso que ele derramou o Espírito sobre as pessoas. Porque a igreja é uma obra do Espírito. Eu não posso sentar com ninguém aqui e arquitetar uma igreja, irmão. Movimento se cria, por isso você tem movimento A, movimento B, movimento C, mas igreja, Atos, capítulo de número 2, versículo 38, Lucas diz a Teófilo: Teófilo, assim que o Espírito foi derramado, a indagação das pessoas é: o que eu vou fazer para entrar na comunhão da igreja? Na comunidade dos crentes, na comunidade cristã, na eclesia. Como eu entro na igreja, irmão? A grande pergunta é essa: como eu pertenço a essa comunidade reunida na sua casa? Não é estranho que um grupo de pessoas se reúnam e Pedro vai dizer assim: o único caminho para pertencer à comunhão da igreja, só tem um caminho. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para que os vossos pecados sejam cancelados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém, irmão? Você percebe? Então, como eu pertenço à igreja? Por meio do arrependimento, que é um dom que é dado pelo Espírito Santo. E no versículo 41 que nós lemos, Lucas dizendo a Teófilo, diz assim: Teófilo, esses que receberam o Espírito Santo se arrependeram, como que se pertence à comunhão da igreja. Ah, estou decepcionado com o cristianismo. Não, não, não. Não é porque você se decepcionou com o cristianismo. Ah, porque eu resolvi vir reunir. Não é porque resolveu vir reunir. Então, como? Olha o versículo 41 aí. Diz assim Lucas para Teófilo: os que aceitaram a palavra. Aleluia! Como que se pertence à igreja? Tem que aceitar a palavra. Amém, irmão? Não é aceitar Jesus, não. Tem muita gente que aceitou Jesus sem conhecer a palavra. Ah, eu levantei a mão e confessei que Jesus é o meu Salvador, mas ele nunca aceitou a palavra. Ele não se reúne para estudar a palavra, ele não vive a palavra, ele não mergulha na palavra, ele não lê a palavra, ele não ama a palavra, ele não se dedica à palavra. Então Lucas diz a Teófilo: Teófilo, primeiro, o Espírito, no versículo de número 33, ele vem porque Jesus foi exaltado. No versículo 38, se Jesus foi exaltado e o Espírito foi derramado, a obra do Espírito Santo é trazer os ímpios ao arrependimento. Só pertence à igreja, irmãos, quem se arrependeu dos seus pecados. Quem creu que Jesus morreu na cruz, como Marlon falou, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. Isso é aceitar a palavra. Percebe, irmãos? Que está na comunhão da igreja, não é que resolveu, eu resolvi ir naquele encontro, naquela casa lá, e achei legal os louvores, achei legal a forma de vocês congregar. Não, 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 irmãos. A primeira coisa que Atos capítulo 2, versículo 41, depois que o Espírito é derramado, a visibilidade da igreja está em aceitar a palavra. A igreja local é um grupo de pessoas que tem que dar a palavra para as pessoas. Você reúne para quê? Para cantar. Então você não está reunindo. Eu reúno para tomar a ceia do Senhor. Não está reunindo. Eu reuni porque eu fui batizado. Não está reunindo. Reunir
Olha só o versículo 42. Logo após o versículo 41, que eles aceitam a palavra e fazem parte da membresia da igreja local, que é a igreja visível. A igreja do Marlon, você não pega, você não apalpa. Está no plano de Deus, na onisciência, na providência, em todos os aspectos dos atributos de Deus, mas essa igreja aqui você toca. Bate no ombro aí da igreja. Bate aí. É essa igreja que eu estou falando. É com ela que você reúne, irmão. E quem é essa igreja visível com ela que você reúne? É essa igreja do versículo 42. A nossa ênfase vai ser sobre 4 aspectos dessa igreja. Como que eu sei que a igreja local é a igreja genuína que eu estou congregando aqui em Angra dos Reis? Porque tem que ter 4 aspectos nela. É a igreja, ela tem que ter 4 aspectos que tornam ela visível. O quê? E os que aceitaram a palavra do versículo 41, diz o texto, como foram batizados nas águas. Foram acrescentados naquele dia 3.000 pessoas à igreja local. Amém, irmão? A igreja, ninguém entra porque quer. A igreja, o Espírito acrescenta as pessoas. Amém? Por isso, se tem um volume enorme de 10, 30, 40 mil, tem alguma coisa errada. Porque a ordem é, versículo de número 33, a promessa do Espírito. Versículo 38, o arrependimento. Versículo 41, aceitar a palavra. Versículo 42, tem que viver a igreja local com visibilidade. Como que se vive? Vamos lá. E, abre a Bíblia aí. E perseveravam no ensinamento dos apóstolos. A grande pergunta é que essa igreja que o Espírito gerou por meio do arrependimento e daqueles que aceitaram a palavra, eles continuavam, irmãos. Quer saber se a igreja que você reúne é verdadeiramente a igreja? Esse é aquele grupo, poxa, esses irmãos estão aqui, mas parece que não cresce. Não é crescer não, irmãos. Crescimento não é de número. Se você ler o livro de Atos, crescimento não é numérico, crescimento é a palavra era pregada e crescia a palavra, aumentava a palavra e os discípulos aumentavam. Irmão, crescer é na palavra, amém? É a palavra que tem que crescer. Tem grupo que tem 20.000 irmãos, mas você chega perto dele e fala assim, o que é um novo nascimento? Nunca ouvi falar. O que é santificação? Nunca ouvi falar. O que é a igreja? Nunca ouvi falar. O que é o ministério? Nunca ouvi falar. Quem são os presbíteros? Nunca ouvi falar. O que é um pastor bíblico? Nunca ouvi falar, irmãos. Versículo 42, Lucas diz a Teófilo, a igreja visível, a marca que a distinguia do judaísmo era a perseverança. Quer saber, irmão, se esse grupo que você reúne há 5, 10, 8 anos é igreja? É que mesmo com um número reduzido, eles continuam, amém? Estão ali lutando, perseverando. Aí os outros falam, vai acabar, só tem 3, não morre. É coisa gerada que aceitou a palavra. Recebeu Jesus como Salvador. E quando aceita a palavra, a primeira coisa que define a aceitação da palavra é a perseverança. Aceitar a palavra, que a palavra, no grego, a palavra perseverar é dar continuidade. Irmãos, continue, amém? Vai. Tem 3 famílias, continue. Tem 4, continue. Tem 5, continue. Irmão, nós somos chamados, não é para termos um número de 30.000 irmãos. Fui indagado por uma irmã. Mas o que nós vamos fazer só com isso? Não é só isso não, irmãos. Se você for observar, o grande número do movimento cristão
grande, está inchado, não cresceu. Está cheio de acréscimo. É um monte de coisas adicionadas ao evangelho. Tem tudo. Tem palhaço, tem pipoca, tem baile, tem funk, tem tudo, irmãos. E aqui, o modelo, se a gente pode dizer modelo da igreja, quer entender o que é uma igreja bíblica, é essa aqui. Perseveravam primeiro no ensinamento dos apóstolos. O que é ensinamento? É o que não tem hoje na igreja. Eu fui num retiro convidado um tempo atrás. Aí os irmãos falaram para mim, irmão Fábio, não vai ter muita palavra não. Falei, ah é? E tinha um número expressivo de irmãos. A gente preparamos umas coisas para alegrar os irmãos. Nós vamos brincar de pular pano de saco, aqui um pano de saco, todo mundo saía pulando. E vamos brincar de aquele negócio que bota assim, a colher com o ovo. Por isso que tinha um monte de gente. E aqui Lucas está dizendo, Teófilo, a igreja precisa de ensinamento apostólico. Mas o que é um ensinamento apostólico? Primeiro, aponta para o Antigo Testamento. A primeira coisa que o ensinamento que a igreja dá é tudo aquilo que o Marlon descreveu. Gênesis 3,15. E da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente e ela morderá o seu calcanhar. De quem o Marlon falou para a gente? Está falando de duas sementes. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Mas os filhos de Deus ali estão na semente da mulher que aponta para Cristo. Então a semente da mulher, essa narrativa que vem através do chamado de Abraão, como Marlon mostrou, Isaac, Jacó luta com Deus, vira Israel, as 12 tribos, tribo do norte, tribo do sul. Aí você vê o cativeiro babilônico e você vê todo o plano de Deus se desenrolando, o julgamento de Deus em todo o Antigo Testamento. Então o propósito de Deus, ele é para essa raça que aponta para a igreja, para os filhos de Deus. E o Antigo Testamento, a primeira parte do ensinamento dos apóstolos, à luz de Romanos 1:2, Paulo diz assim, o qual foi por Deus prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Que Sagradas Escrituras? Se Paulo está escrevendo a partir da revelação do caminho de Damasco em Atos capítulo 9. Ele está falando do Antigo Testamento. Aonde está a revelação do plano de Deus que Marlon abriu? Desde a semente da mulher, passando por Abraão, Isaac e Jacó, as 12 tribos, até a igreja. Está no Antigo. Isso é ensinamento apostólico. O que a igreja perdeu? A igreja perdeu um ensinamento apostólico que não só aponta para o Antigo Testamento, mas também aponta para os ensinamentos de Jesus. Qual é o ensinamento de Jesus? Todo o evangelho de Mateus. Quer entender o que Jesus ensina? Lê de Mateus capítulo 1 ao capítulo 28, versículo 20, quando Jesus, no finalzinho, ele diz assim, ide, versículo 18, pelo mundo, pregai o evangelho, batizando. Olha isso agora. Em nome do Pai, do Filho, olha agora, e do Espírito Santo. Qual é o ensinamento de Jesus? É isso aqui. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Qual é o ensinamento apostólico? É o que Jesus ensinou. Eu não posso chegar aqui, Marlon chegar e o Léo chegar e falar, nós temos um ensinamento, nós estávamos ali sentados nós três e Jesus falou com a gente. Não falou nada. A gente só tem um lugar para tirar o ensinamento apostólico. É do que Jesus ensinou. Aonde está? Está na Bíblia. Tem que ler a Bíblia, igual o Marlon fez, com detalhe, explicando o versículo, amostrando o versículo, aplicando o versículo, definindo o versículo. Isso é pregação apostólica. Só que nós não temos uma revelação.
Então, a definição do ensinamento dos apóstolos, primeiro, o Antigo Testamento, todo ele, de Gênesis a Malaquias. Segundo, o ensinamento dos apóstolos é o que Jesus ensinou. Tudo que Jesus ensinou, onde está? Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que existe uma coisa que nós não podemos fazer, que é a obra do Espírito Santo dentro desse ensinamento, à luz de João 16, 12 e 13, tem uma faceta linda no ministério do Espírito Santo, que João disse assim: tenho, Jesus falando, ainda muita coisa para dizer. Jesus tinha muita coisa para dizer. Mas Jesus não morreu. Ele ressuscitou e João diz assim: mas vós não podeis suportar agora. Vocês não vão entender se eu vou falar para vocês. Imagina a cara dos discípulos, irmão. Ah, o Senhor tem uma coisa para falar e a gente não vai entender. Não ia entender, irmão. E Jesus diz assim: agora, quando vier, porém, o Espírito da verdade, olha isso aqui, irmãos, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas ele vai dizer tudo o que ouviu de mim e irá anunciar para vocês. Quem ensina o que o Antigo Testamento ensinou? O Espírito Santo. Quem ensina o que Jesus ensinou durante 3 anos do seu ministério público? Em Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem é? Fábio? Não. Marlon? Não. Léo? Não. É o Espírito Santo, irmãos. Por isso eu creio profundamente que a era que nós vivemos é a era da obra do Espírito Santo na igreja. Se não houver a era do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, o guiar do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, a gente vai ficar aqui só nadando, comendo comida gostosa, batendo papo debaixo da árvore, mas eu creio profundamente numa obra que está acontecendo, que ninguém está vendo, mas está acontecendo no seu e no meu coração. Nós não vemos, nós não sabemos como ela está acontecendo, nós não percebemos como ela está acontecendo, mas ela está acontecendo. Ela está acontecendo a todo tempo, a todo instante, em cada segundo, em cada um dos corações. Porque é interessante que 1 João capítulo 2, versículo 27, o mesmo João do capítulo 16 que nós lemos aqui, depois de 30 anos, maduro, toda a experiência com igrejas, ele escreve assim: a unção, que unção? É do Espírito Santo. Quem aplica o ensinamento apostólico na igreja é o Espírito Santo. Por isso essas trevas no cristianismo. Não tem lugar para o Espírito Santo. A obra é daquele ministério, a igreja é daquele grupo. Tudo está debaixo de um sistema de humano. E João diz assim: a unção que dele recebeste, ela permanece em vós. Olha agora. Aí João diz assim: e não há necessidade, agora isso é lindo, que ninguém vos ensine coisa nenhuma. Como assim, irmão? É que quem ensina a igreja não é Fábio, Marlon e Léo, é o Espírito Santo através de nós. Irmão, isso é lindo. Que ele toma a nossa mente, a nossa razão, o nosso ser, a nossa lógica, o nosso conhecimento teológico que a gente tem, e o Espírito Santo coloca tudo em nós. Eu sei disso, irmão. É nítido, então. E perseveravam no ensinamento. O que a igreja local tem que ter? Ensinamento. Vamos lá. A igreja local tem que ter o quê? Ensinamento. Se chegou em Maricá, não tem ensinamento, diz assim:
sai fora. Chegou em Itaboraí, sentou lá. Não, nós vamos fazer o baile da fantasia de Jesus. Sai fora. Igreja se reúne para aprender. A grande comissão não é só ir pregar o evangelho. Ide pelo mundo pregar o evangelho, batizando em nome do Pai. Eles só param aí. Não percebeu isso, não? Eles esquecem de dizer que Jesus disse assim, ensinando. O mérito de Jesus para aqueles que saem para pregar o evangelho é que você tem que entrar numa casa e ficar ali. Jaqueline e Derek foram tomar um café lá em casa. Eu falei, é hora de ensinar. Né? Tomando um café, eu e Derek tomamos uma garrafa. E ensinamento. Fui na célula lá. Aí o irmão falou, traz ensinamento. Ensinamento? Igreja local, visível, a igreja que você congrega, que você cultua a Deus, ela tem que perseverar no ensinamento. Ah, mas lá tem um negócio assim, umas luzes coloridas, mas não é um ensinamento. Ah, mas eles vestem uma roupa tão bonita, irmão. Lá ninguém pega de chinelo e bermudinha, mas não tem ensinamento. Lá, mas é um negócio assim, pirotécnico, né? Irmão, não estou criticando, irmãos. Mas chegou a hora da gente, como igreja, entender que igreja local, a igreja que a gente tem que congregar, os líderes têm que nos ensinar. Tem que sentar com a gente. Explicar o beabá da fé. Explicar o que Jesus fez. Igual o Marlon aqui. Definiu em 40 minutos o que Deus pensou da igreja. Jogou o pepino na minha mão. Agora você faz o que você tem que fazer. Eu estou aqui lutando para... Segundo, além de perseverar no ensinamento, diz que esse ensinamento apostólico era a base da comunhão. Como você vai ter comunhão com qualquer grupo que reúne, não, nós somos cristãos. A base da comunhão, o ensinamento. Primeira parte do ensinamento é tudo aquilo que a Bíblia diz que ela é. O que a Bíblia é? É inspirada? É autoritária? A Bíblia, ela não tem acréscimo. A Bíblia não tem que ser atualizada. Qualquer grupo que fala que a Bíblia tem que atualizar é seita. Qualquer grupo que tem um negocinho do lado da Bíblia que você tem que ler um livrinho para interpretar a Bíblia é seita. Então, com quem a gente mantém comunhão? É simples. É com aqueles que têm a fé comum de Judas. Judas falou, eu queria vos escrever sobre a comum salvação. Mas eu me vi com uma necessidade prioritária que é batalhar, olha isso aqui, pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Qual é a base da nossa comunhão? É o ensinamento do Antigo Testamento, o ensinamento de Jesus, o ensinamento do ministério, da obra e da pessoa do Espírito Santo, que aplica tudo que o Antigo Testamento diz, o que Jesus ensinou, mas tem que estar aberto para todos os cristãos. Amém, irmão? Senão vão chamar a gente de seita em Itaboraí, em Angra dos Reis, em Maricá, em São Gonçalo. Então, o nosso ensinamento para a comunhão é a fé que todo mundo recebeu. Qual é a fé? A Bíblia é a palavra de Deus. Deus é uma trindade. Amém, irmão? Jesus tem duas naturezas. Ele é Deus e ele é homem. A igreja tem dois aspectos. Ela é militante e ela é triunfante. Militante que ela está na terra. É a igreja local. É onde você congrega. E a igreja triunfante é quem já morreu e já entrou na eternidade. Isso é a fé, irmão. O que a Universal faz? Ela explora uma fé que não é bíblica. A fé não é fé na fé. Tá vendo, Silene? Estou aqui dizendo que você vai receber uma benção, irmão. Se lembra? Em Itaboraí? Fiquei famoso por causa disso, em Itaboraí. Eu falei assim, irmão, vocês querem receber benção? Qual é? Vai trabalhar. Quer ser abençoado, Silene? Trabalha.
Deus não prometeu bênção nenhuma. A única bênção que Deus prometeu é que o Marlon explicou. Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a bênção. Que Deus nos tenha abençoado com o quê? Com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo e em amor nos predestinou para a filiação. Essa é a bênção. Quer desfrutar da bênção? Desfrute de tudo aquilo que todos os cristãos têm. Não fica medindo os cristãos. A base da nossa comunhão não é que eles têm que ser igual a gente. Não, tem que ser igual, o irmão falou. Todo mundo com camisa azul. Eu falei, é seita. É seita. Se para reunir tem que todo mundo de bermuda e chinelo, é seita. Tem que ter irmãos elibados igual o Osmar. Tem que ter... Tem um irmão que é bem vestido. A gente vai excluir o irmão que se veste bem do... Eu sou taxado na comunhão, eu chego, os irmãos falam assim, ah, não, nós estamos esperando o Fábio Falcão. Eu falo, sou eu! Não é que eu não tenho roupa, mas essa não é a base da nossa comunhão. O quem ter comunhão, do grego koinonia, participar dos mesmos assuntos, das mesmas crenças, aí você pode se aliançar com irmãos que reúnem em local A, local B, local C. Só se negar a trindade, aí você não pode. Então, com quem que eu não posso andar? Com testemunha de Jeová, com mormons, com unicista. Não negou a trindade, é nosso irmão. Eu não vou dar nome aqui, senão você tá taxado. Mas você sabe onde eles estão. Nós viemos de lá. Não negou a trindade, é meu irmão, eu posso ter comunhão. A igreja local não pode fechar a porta. O grande problema é que a gente era pequenininho, era igual a Emily e o Pedro, corria de um lado para o outro, brigava por causa de doce, aí vira a Esté e a Amanda. Se lembra da Esté e a Amanda? Nós perdemos a nossa filha. É tudo lógica agora, pomposas, bonitas. É assim que a gente fica. A gente não sabia nada de igreja, de Bíblia, de predestinação, de eleição, de filiação. A gente era crente, se lembra? A gente estava lá com o nosso violãozinho, cheio de... Aí chegamos aqui, descobrimos as verdades do evangelho. Aí todo mundo nos odeia. Como que o evangelho traz ódio para os outros? Como, irmãos? Como que a gente pode odiar os outros? Se Deus te deu uma visão evangélica, ame os outros. Vou abrir o verbo. Ame os batistas, amém? Ame os metodistas, ame os congregacionais, ame os presbiterianos, ame os assembleianos, ame os da Deus é amor. Ame, 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 irmãos. E isso tudo que a gente vai ouvir aqui durante 5 dias, não é para a gente sair daqui orgulhoso, é que o nosso coração se abra para a comunhão. Há 15 anos atrás eu encontrei o D'Angelo. Imagina se eu tivesse orgulho, irmão. Depois o D'Angelo me apresentou o Marlon, depois o Leozinho, depois o Léo e todo mundo veio vindo. Oh, irmãos, e nós estamos aqui porque nós não somos detentores da verdade, amém? Nós recebemos um pouquinho. Né, como o Marlon falou, só um pedacinho do tesouro, essa pérola. Marlon usou aquele exemplo, é aquela pérola. Recebemos uma pérola, irmãos. É o que acontece? A gente fecha a porta para os outros. Não tem comunhão com ninguém. Cheio de ensinamento. Parece um girino. Já viu o girino? O corpo do girino é fininho. Qual o tamanho da cabeça? Enorme. Irmãos, não seja um girino, amém? Reparta o que você recebeu, comunhão.
Martin Lloyd Jones diz que é participar da vida do outro. Você já imaginou isso? Que na usina você possa repartir a sua vida com muitas pessoas. Não fala negócio de igreja, de como reúne, como que é a comunidade. Fala nada disso não, irmão. Dá Jesus para ele. Mostra Jesus. Quem é Jesus? É só que a gente fica criando um monte de coisas. E quando a pessoa chega para reunir, fala, é horrível. Que a gente quer mostrar a igreja. Jesus não pediu para ninguém mostrar a igreja para ninguém. A igreja local não precisa fantasiar para os outros. A igreja é a igreja, ela é eleita, ela é escolhida, ela está dentro do pré-conhecimento de Deus, ela está dentro da onisciência de Deus. Não se explica o que Deus idealizou, é só coisa da... Calvino diz, você vai ficar doido, é coisa da mente divina. O que você tem que fazer? Abre seu coração para a comunhão. Só que a gente fica na postura de João Batista, né? Ataca o templo, João Batista ficou assim. Ataca a lei, ataca os sacerdotes, os fariseus, raça de víbora. E Jesus cheio de amor. Eu sei do ministério de João. João é o Elias. É feito o Paul Walsh, viu o Paul Walsh agora na série? Eu falei, Paul Walsh, graças a Deus, o Senhor curou ele. Botaram o Paul Walsh dentro da cadeia. O Paul Walsh nem na cadeia, ele tem misericórdia lá pela cadeia. Justiça, ira, vocês vão morrer, seus presidiários. E os presidiários. É João Batista, irmão. Mas temos John MacArthur, John Piper. Fala da beleza, da grandeza do Senhor. Da pregação bíblica. Irmãos, tenham comunhão com as pessoas em Itaboraí. Amém? Sentiu o gostinho? Participa, Jaqueline. Nós estamos lá, nós temos que estar lá, irmão. Como que as pessoas vão conhecer o que nós vimos se a gente se distancia deles? Como? Isso aconteceu comigo. Eu bati numa camelô no Alcântara. Um camelô. Aí quando ele me via, ele ficava atrás da barraca assim. Ih, ele tá vindo aí. Aí eu passava e falava, cadê fulano? Não, não tá aí não. Aí o filho dele falou, não tá aí não. Depois de 20 anos eu voltei lá e falei, onde ele tá? Eu falei, ele tá escondido, ele tem medo de você até hoje. Eu era agressivo, rude. Achava que era dono da verdade. Eu tinha acabado de ler As Institutas de João Calvino. 3 volumes. Virei um girino. Aí só brigava. Eu cheguei para ele e falei, irmão, me perdoe, você é meu irmão. Somos da mesma família. O mesmo Jesus que você tem é o meu. O mesmo Deus que você tem é o meu, irmão. Terceiro, e partiam um pão. Uma das coisas tão leves da igreja é que a igreja tem ensinamento, ela tem comunhão baseado no que é comum a todos os crentes. Não precisa inventar comunhão. Vamos fazer uma festa da Tropicália Evangélica. Não, irmão. A comunhão é assim. Você me aceita? Te aceito. Então vou na sua casa. Nós chegamos de surpresa, né? Que alegria quando os irmãos me viram, irmão. Eu falei, eu não sabia que era tão amado. E na minha rua, quando eu fui mudar, eu não falava quase com ninguém. Aí a vizinha me cercou, pulou em cima de mim, que me dava paz, gostava do Pedro. Ela falou, vocês estão indo embora. Eu falei, ele, nem eu sabia que era tão amado. Irmão, o que as pessoas querem é relacionamento. Querem aproximação. Elas querem entender o que você crê. Imagina como a sua família deve pensar da gente. Mas ele não sabia nada, agora ele sabe tudo. Então, irmãos, a nossa comunhão no partir do pão, ela está baseada justamente naquilo que Paulo recebeu. Ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo. Por que a gente parte o pão? Tem a Santa Ceia, porque na comunhão da mesa e da ceia do Senhor, todos os crentes estão ali. Você sabia disso? Não tem... Eu estava com o D'Angelo aqui, aí D'Angelo, há 15 anos até, falou: vamos lá em tal lugar. Chegamos lá, eu e D'Angelo fomos partir o pão. Quando eu meti a mão, o irmão falou: não, pega! Eu falei: não, mas eu sou crente há 30 anos. Não, você não é dessa igreja. E D'Angelo era zelote há 15 anos, né? 15 anos atrás, D'Angelo era bravo. E D'Angelo falou... Eu falei: não, guarda a espada, D'Angelo. Aí o irmão falou: vocês não são desse grupo. E Paulo está dizendo que a mesa da comunhão, que é a mesa do corpo, nos foi dada e a gente deve incluir todas as pessoas. Se não negar a fé comum dos cristãos, que a igreja local, que a igreja visível em que nós reunimos professa, é nosso irmão. Não tem que dividir os irmãos. Igreja. Ah, mas o que é a Santa Ceia? É aquilo que aquele grupo de irmãos receberam, como Paulo diz aqui, que fazem memória, e Paulo diz assim: porque de semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto em memória de mim, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que o beberdes esse pão e comerdes esse cálice, Paulo diz: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por que a igreja primitiva partiu o pão? Você sabia que era todo dia? Sabia disso? Sabiam? Como que se parte o pão? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e tem grupos assim. Mas tem outros grupos que partem o pão, como os anglicanos e os Irmãos Unidos, eles partem o pão todo domingo. Tem outros grupos, como a Assembleia de Deus, Presbiteriana, Metodista, Congregacional, que partem o pão uma vez no mês. Os irmãos da Vila do Sol partem uma vez no mês. Aqui a gente em Angra, vocês partem uma vez no mês. Isso aqui não é uma doutrina que especifica que toda a igreja tem que partir o pão. Não é isso não, irmão. Isso aqui é para a gente lembrar, como o Marlon falou, que Jesus vai voltar, amém? Jesus vai voltar. Por que a gente parte o pão? Porque a gente crê que Jesus vai voltar. É uma das marcas da igreja visível. A primeira, se lembra? Ensinamento. Segundo, comunhão. Terceiro, partir do pão. Terminando, oração. O que a igreja primitiva fazia, além de parar 2 vezes na semana para estudar a Bíblia? E para ter comunhão, e para partir o pão? Ou tem um grupo que é todo dia, tem grupo que é uma vez no mês, tem grupo que é todo domingo, e tem grupos que é uma vez no ano. Então é assim, é do jeito que aquele grupo quer e vai fazer. Só não pode cair no que Miguel Ângelo está ensinando, que não existe mesa e a ceia do Senhor. Miguel Ângelo falou: isso é ensinamento dos essênios. Rancor. Como que se reúne sem partir o pão? É impossível. É no partir do pão que a gente lembra quem nós éramos. Depravados, miseráveis, destinados ao inferno. Mas que Cristo se encarnou e na cruz ele nos reconciliou com seu Pai e nos trouxe de volta para a comunhão com o Pai, com o Filho. O Espírito Santo aplica toda essa obra agora e nos faz igreja local, igreja nas casas, igreja num local maior. Por isso aqui o texto diz que eles não só reuniam nas casas, eles reuniam também num local maior, que a Bíblia chama no grego de naós. Não vou traduzir, quem quiser procura. Naós era um lugar maior quadrado, igual isso aqui. Vocês sabem o que eu estou falando. Tem lugares que precisam de um local maior. Tem mais pessoas.
Você imagina, explodiu em Itaboraí 500 irmãos, imagina. Coloca de casa em casa. Por isso diz que eles perseveravam também no naos. E de casa em casa. Então a igreja também está nas casas, mas a igreja também visível, a igreja local, precisa ser uma expressão do corpo de Cristo para que as pessoas encontrem ela. Você sabia que nós somos tipo, como que é, reunião de 007? As pessoas não sabem onde a gente está. De repente, a pessoa está angustiada perto da morte, aí você fala, eu tenho o que você precisa. Aonde é? Você entra na rua B, cruza na rua D, e você vai chegar lá. Quando o D'Angelo, a gente convidava as pessoas, você vai pegar aqui. Aí a pessoa lá na usina falava, não encontrei não. E não encontra. Então, irmãos, podemos ter um local para que as pessoas nos encontrem. Sabia disso? Não é pecado ter um local para a igreja reunir. Pecado é a gente fechar a porta para as pessoas. E como que isso acontecia? Como que isso acontecia? Olha só. O texto diz assim, Atos, capítulo 2, vamos terminar. Atos, capítulo 2, versículo de número 46 e 47, assim, diariamente perseveravam unânimes no naos. Tem gente que tem problema com esse nome, então eu vou falar no grego, no naos. É o grego. Depois vocês vão descobrir que a palavra é muito maior do que isso que você está lendo aqui. Partiam o pão de casa em casa. Olha isso aqui. E tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com quem? Com a simpatia do povo. E dia a dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. O ensinamento, a comunhão, o partir do pão e as orações era comum. A vida da igreja primitiva era uma vida de oração. Atos capítulo 1, versículo 14, diz que antes do Pentecoste, eles subiram no terraço para orar. Quando o Espírito derramou, Atos 3, versículo 1, diz que Paulo e Pedro e João foram para o templo na hora nona para o quê? Orar. O coxo foi curado, eles foram presos. Atos 4 diz que, enquanto eles estavam na prisão, o que a igreja fazia? Incessante oração por eles. Então a igreja sempre orou, mas a igreja precisa de uma ajuda para que o ensinamento aconteça, para que as coisas aconteçam. Então, quem Deus usa para que a igreja, irmãos, ela não é a igreja guiada só pelo Espírito Santo. Você está enganado. Abre em Atos capítulo 20. Essa igreja que tem ensinamento, comunhão, que partiam o pão, que tinha reuniões de oração, é a igreja local. É a igreja que reúne. De casa em casa, no naós, estavam reunidos em todos os lugares. Só que quem cuidava da igreja? Logo no início, você não tinha o que a gente entende hoje como ministério, já viu? Você passa em lugar, está escrito Ministério de Madureira. Não existe isso na Bíblia, amém, irmão? Você passou Ministério de Paraty. Não existe isso na Bíblia. Ah, Ministério de fulano de tal. Não existe na Bíblia. Então, como que a igreja era cuidada, governada, essa igreja que tinha ensinamento, comunhão, Santa Ceia, a mesa do Senhor, e se reunia para orar? Atos capítulo 20, versículo 17, depois que passou um período longo, Paulo é salvo e Paulo vem para a comunhão da igreja. O versículo 17 do livro de Atos, Paulo aqui já está há muito tempo servindo as igrejas, e Paulo percebeu que a igreja precisava
de cuidado. Irmãos, você sabia que a igreja, para ter ensinamento, precisa de presbíteros? Já ouviram falar de presbíteros? Hoje as pessoas pensam que todo mundo pode chegar e pode fazer. Não, irmão. Quem cuida da igreja são esses aqui, ó. Versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar quem? Toda a igreja. Não, quem é? Lê para mim. Hoje, quem ensinava a igreja? No primeiro século, inicialmente eram os apóstolos. Mas a obra de Deus foi se espalhando a partir da salvação de Paulo, em Atos capítulo 9. Paulo vai, porque causa confusão, ele é tirado pelos irmãos. Quando Paulo ele volta para casa em Tarso, depois de 7 anos, Barnabé se lembra dele e traz ele. Quando Paulo volta, existe uma igreja local, amém? A igreja visível. Tem uma igreja para Paulo congregar. Paulo não chegou e ficou debaixo da árvore falando: eu sou a igreja, você não é a igreja sozinho nunca. Você é parte da igreja sozinho. Igreja é onde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. Ah, eu sozinho, sentado na cama, olhando para o alto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a igreja. Não é a igreja. Então Paulo foi reunir aonde? Na igreja visível. Qual era o nome da igreja? Atos 13. E na igreja visível de Antioquia, diz assim um texto, havia profetas e mestres. Aí dá a detalhação de quem eles eram. E o Espírito de Deus, que no Pentecoste foi derramado, guiava a igreja, o Espírito observou Paulo e Barnabé e falou assim, separai eles agora para a obra que eu vos tenho chamado. Que lindo, né, irmãos? Seminário não produz pastor, nem presbítero, nem mestre. Quem produz homens para o ministério é o Espírito Santo. Separai-me agora. Saiu Paulo e Barnabé para a obra. Foram para Antioquia, da Pisídia, que era outra Antioquia, para Icônio, Listra, Derbe, e plantaram igreja em toda a região da Galácia. E, de repente, eles viram uma necessidade. Temos que voltar às igrejas. O irmão falou, você gosta muito de viajar. Eu falei, não gosto não. Eu amo a minha família. Mas pela necessidade de igrejas plantadas, você precisa voltar para ver os irmãos. Por isso eu vou voltar para Maricá. Amém? Amém. São Gonçalo. Vou morar em Itaboraí, agora já estou lá. Miguel Pereira, de vez em quando, vem ver a Esté, encontra os irmãos. Vou ao Rio de Janeiro, Caxias, Nova Iguaçu, Jacarepaguá, Cidade de Deus. Porque há uma necessidade que você volte para ver os irmãos. E, de repente, Paulo e Silas entenderam. Temos que separar pessoas para o presbitério. Em Atos 14, eles separam homens. A palavra aqui, presbíteros, no grego, significa aqueles que têm a supervisão. Eles não estão sobre a igreja, eles estão olhando e vendo o que está acontecendo na casa da Crede do Amadeus, na casa do Pedro, na casa da Zi, na casa do Leozinho, na casa do Marlon, a gente lá em Itaboraí. O que é o presbitério? É aqueles que são maduros no chamado do Senhor. A palavra presbíteros é aquele que é maduro. Não é porque é velho, porque tem cabelo branco igual a gente, né, Marcos? Mas é porque tem experiência, ele lê a Bíblia, ele se consagra, ele se entrega a Deus, o coração de Deus, e ele tem um ensinamento apostólico. Esse é o presbítero. Ah, eu sou presbítero. Já viu? Essa cena é típica, né? Eu sou o presbítero, o cara tá lá, ó. Durinho. Presbítero tem que ensinar a igreja. E aqui,
Paulo chama os presbíteros, olha o versículo de número 24 e 25 de Atos, capítulo 20, diz assim, terminando. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira. Olha o que os presbíteros tinham. O ministério. Quer saber o que é ministério? Olha para o Leozinho. Isso é ministério. Olha para mim amanhã. Ministério é aquilo. A palavra aqui para ministério é diaconia. Serviço. O que é ministério? É quando a igreja entende que você tem um serviço para o cuidado dela. Você chega em certos ambientes, a pessoa fala assim, pergunta o Léo, não acontece com a gente? O Léozinho sabe. Né, Leozinho? Aí a pessoa, vou falar até para as irmãs, eu creio em diaconisa, amém, irmãos? Tem diaconisa entre nós. Que a pessoa senta perto assim, não, acho que a Joana sabe. Eu acho que a Ellen sabe. Irmão, ministério aqui, no versículo 24, que Paulo diz que é a própria vida dele, ele vai dizer assim, o ministério que recebi do Senhor Jesus. O que é ministério? É o que você recebe de Jesus. Não se aprende em seminário, livro de teologia, não se aprende em nenhum lugar. Não é o Fábio que te ensinou. Você tem que nascer ministro. Amém? Leozinho, eu te conheci antes de casar. Quanto tempo de seminário para ser papai? Não tem. Teve curso? Você cadastrou ele no seminário para ser pai? Nasceu o filho, o que é que você se torna, Derek? Pai. A trancos e barrancos. Não sabe trocar a fralda e dar um jeito e bota ao avesso, né, Léo? Irmão, ministério, presbitério, diaconia, não é aprendido em nenhum lugar. Você nasce. Seu coração queima. Tem desejo ardente de ensinar a Bíblia, acompanhar as pessoas, pastorear as pessoas. Como que é isso? Paulo diz que é com o evangelho de quê? Da graça de Deus. Primeiro aspecto do ministério, do presbitério. O presbitério, que é um ministério. O presbítero é você. Fábio Falcão, o que eu sou? Presbítero. Estou aqui, eu sou presbítero com os irmãos. Presbítero é Fábio, a pessoa é o presbítero. Quando eu viajo para visitar as igrejas, eu sou chamado de bispo. Só que eu não tenho título de bispo. A palavra bispo no grego é episcopos, significa aquele que tem a supervisão da igreja. Você vê além. Você começa a compreender o que está acontecendo ali, o que está acontecendo aqui. E quando você está na sua cidade ou na cidade dos outros, você entra debaixo do guarda-chuva do presbitério. Cheguei em Angra, a quem eu me submeto? Ao presbitério de Angra. Não sou apóstolo, nem o pastor da igreja. Eu sou irmão Fábio, que tenho um chamado no ministério para pregar o evangelho. Isso é ministério. Você não pode, Spurgeon diz, se Deus não te chamou para o ministério, procure um trabalho. Spurgeon é direto, né? Agora, se Deus te chamou, né, Léo? É aquele sofrimento do nosso coração, de estar mais próximo dos irmãos. Meu coração começou a ficar conturbado quando eu comecei a andar com eles. Falei, eu preciso cuidar deles. Preciso ir na família deles. Eu preciso cuidar mais da minha família. Preciso estar mais próximo de outros irmãos. Irmãos, ministério é o que a gente recebe. É igual o curso para ser mãe. Quanto tempo no seminário para ser mamãe? Não tem. Nasceu os filhos, o que você faz? Tem que servir. Aprende a fazer mamadeira. Aprende a trocar fralda. É assim no ministério. Por isso, aos Tessalonicenses, Paulo define duas coisas no presbitério, que é o ministério da igreja local.
Quem são esses? Amanhã o Léo vai mostrar para a gente o que é um ministério. Muita coisa aí fora está errado, irmão. Gente chamada de pastor que nunca foi pastor. Ele só ganhou o título, mas ele não é. Ah, é presbítero. Não é. Ah, é diácono. Não é. Então que o Senhor, irmãos, amanhã use o Léo para nos trazer a visão do ministério. Primeira mensagem, a natureza da igreja do Marlon. A minha mensagem, a igreja visível que é local. Nessa igreja visível, nós precisamos de líderes. Só para perguntar, quem cuida da sua casa? É seu vizinho? Hã? Hã? Quem é? Fala, gente. Quem cuida da sua casa, Dê? Quem cuida da sua casa? No reino animal, tem liderança ou não? Hã? Aí as pessoas vêm reunir e falam, não, aqui não tem líder, não. Isso é coisa que você inventou, tem sim. Se na sua casa você cuida da sua casa, seu vizinho vai deitar na sua cama, por que a gente tem que ficar vigiando a mulher? Não é assim que a gente fica? A gente fica assim, ó. Opa! Chegou o parrudo de Jeová, já fica os olhos regalados. A gente tem que cuidar do rebanho. Por que Satanás conversou com Eva? Porque Adão está todo o tempo no jardim sem liderar. O que é igreja essa bagunça? Não tem liderança, irmão. É gente que vem com o canudinho do seminário, cheio de orgulho e ego. Entre as formigas tem liderança. Entre os cães tem liderança. Todo o reino animal tem liderança. Entre as estrelas do céu tem o quê? Liderança. Todo o reino criado por Deus, Deus estabeleceu uma coisa chamada liderança, querendo você ou não, inclusive você é. Lá na usina, eu estava ouvindo a conversa dele, sabe que eu não estava ouvindo? Tem gente sobre vocês. Aí chega na igreja, não, aqui todo mundo é igual. Você está enganado, querido. Na igreja nós somos iguais na comunhão. Mas não tem ninguém cuidando de Itaboraí para você ver que vai entrar daqui a pouco. Pocotó, 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 pocotó. Daqui a pouco chega os pocotó, meu filho. Os camisinha apertada. Daqui a pouco arranca a Bíblia da comunhão. E as pessoas ficam... Irmãos, nós não estamos num período de juízes, onde não tinha liderança. Na época de juízes, quando o povo fazia o que queria porque eles não tinham a visão de Deus. Mas hoje, graças a Deus, que o Senhor nos deu presbíteros, e nós vamos aprender quem são os presbíteros, quem são os pastores, quem são os mestres, quem são os diáconos, quem são as diaconisas. Não se espante. Igreja local tem que ser cuidada. É igual sua casa. Para de cuidar dela só. O negão vai lá para sua cama. Quando Adão parou de cuidar do jardim, Eva conversou com a serpente. Guarda seu lar, amém? Guarda os seus filhos. Guarda a sua casa. E Deus tem que guardar a igreja. Aí Deus tem que levantar homens e mulheres no ministério com ensinamento para que haja comunhão, para que a mesa e a ceia do Senhor existam e para que a igreja reúna para orar. Te louvamos. Agradecidos pela igreja local. Que privilégio sabermos que temos um lugar para estarmos com os irmãos. Ó Senhor, não sabemos como te agradecer nessa noite. Sabermos que em Angra temos um lugar para ir, para sentar, para termos comunhão, para lermos a Bíblia. Quantos aí, Senhor, não tem lugar para ir? Sentam lá e saem vazios, não entendem nada, saem cheios de culpas. Ó Deus, restaura a nossa visão da igreja local, Senhor. Nos dá amor pela igreja, nos ensina a amar a congregação que o Senhor nos colocou, nos ensina a orar pelos irmãos que cuidam da gente.
Senhor, levanta, Senhor, através desses dias no retiro, uma paixão inflamada em nosso coração pela vida da igreja, Senhor. Como diz o escritor aos Hebreus, não deixemos de reunir como igreja, como é costume de alguns. Ó Senhor, alguns se acostumaram não mais reunir. Nos ajuda a encontrarmos esses irmãos. Às vezes somos como Pedro, Senhor, cheio de decepções, desesperança. Nosso coração fica fraco, bem molinho. E como Pedro, nós pegamos as nossas redes, os nossos barcos e voltamos a pescar, Senhor. Mas o Senhor, depois que ressuscitou, se lembrou de Pedro e falou para as Marias, vai dizer a Pedro, Senhor, que nessa noite, Senhor, restaure nossa paixão pela igreja, pela vida da igreja, pela reunião da igreja, pela comunhão da igreja, pela santa ceia na igreja, pelas reuniões de orações na igreja. Senhor, desperta-nos, Senhor, erga o nosso coração. Fala como o Senhor falou com Pedro, não o acusou, não o atacou, não falou por que você largou a comunhão. Mas o Senhor restaurou Pedro pelo caminho do amor. Tu me amas, ó Senhor. Restaura o nosso coração com o seu amor nessa noite. Nos atraia com o seu amor, Senhor. Manifesta o seu amor para nós. Seu amor é encontrado na comunhão da igreja. Às vezes não percebemos, mas está do nosso lado, está perto da nossa casa, e nós não valorizamos, Senhor. Ó Senhor, mas nessa noite pedimos que o Senhor restaure o amor dos irmãos pela igreja local aqui em Angra, em Itaboraí, Senhor. Restaure em São Gonçalo, em Maricá. Senhor, restaure em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. Senhor, e onde houver cristãos, Senhor, que perderam a chama do amor pela igreja, pedimos restaura, Senhor. É o que nós pedimos nessa noite. Gratos pela reunião da igreja nessa noite. Ó Senhor, não poderíamos estar em outro lugar. Carnaval não é nosso lugar. Está em tantos outros lugares, mas o nosso lugar é estar com os irmãos. Lanchar com os irmãos, rir com os irmãos, chorar com os irmãos, se alegrar com os irmãos. Ó Senhor, muito obrigado pela igreja. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém.